Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora e nesse canal eu quero falar, né, sobre prosperidade, leis do universo, lei da atração, física quântica. Eu já tenho alguns vídeos aqui, eu não sei se eu vou deixá-los ou se eu vou começar daqui pra frente uma nova etapa desse canal, porque há um tempo atrás eu comecei a fazer vídeos aqui, eu parei. E agora eu quero que tenha um pouco mais de frequência. Então esse vídeo na verdade é mais para dizer isso também. E para dizer o quanto que a gente também ouve por aí muito essa história de que nós temos um poder pessoal dentro da gente, que nós temos o divino, a questão do eu sou, né? Como nome de Deus, algo poderoso que a gente pode usar para poder criar coisas, né? Não só usar o nome eu sou, mas assumir que existe esse eu sou em nós, né? E eu sempre propaguei essa ideia de que realmente a gente não deve ficar só naquela confiança do Deus externo, né? Mas que sim, existia um Deus interno. E ao longo dos tempos, eu já tive várias provas, digamos assim, de coisas que eu mentalizei, intenções que eu tive, realmente tive resultados, mas sabe como é que o ser humano é? A gente parece que nunca é o suficiente, a gente sempre precisa de mais provas e tudo mais. Então, de certa forma, agora, né, eu estou vivendo um momento da minha vida em que posso dizer que de fato, realmente colocando em prática toda essa teoria, né? Então, tenho feito afirmações, tenho feito visualizações, mais afirmações do que visualizações, mas colocando meus sentimentos nas coisas. E em pouquíssimo tempo a gente já começa, eu estou começando a perceber já resultados, né? Às vezes não é aquele resultado concluído, acabado ainda, mas eu já percebo muitas coisas, né? E quando eu parei um pouco para analisar a minha vida, eu vi que lá atrás, alguns anos atrás, também eu já tinha tido alguns resultados. Então, daqui para frente eu quero falar sobre isso e dizer para vocês o seguinte: eu sou super a favor de que todas as pessoas tenham a religião que quiserem. Porque com certeza é muito melhor você ter uma conexão com o divino de alguma forma do que você não ter. Mas o fato é que às vezes, dependendo de como a gente vive essa religiosidade, pelo menos na minha experiência, é fato que parece que mais nos afasta do que nos aproxima realmente de Deus. E aí eu vi uma. Agora eu não tô conseguindo me lembrar se foi um vídeo, deve ter sido um vídeo. Eu acho que foi uma propaganda. Olha só que coisa interessante, né? Vocês devem conhecer, eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Elton Euler. Lembrei, ó. Lembrei o nome dele, Elton Euler, que é aquele famoso cara da permissão, né? Que faz o curso voltado para isso. Enfim, o curso dele deve ser muito bom. Mas eu vi uma propaganda dele. As propagandas dele são muito legais porque sempre são casos, perguntas, né, que ele traz ali do público. Às vezes devem ser perguntas que ele sempre tem, né? E aí ele dramatiza ali. Mas enfim, e aí ele estava falando sobre a diferença de falar sobre Deus e falar com Deus, né? E aí a pergunta era sobre isso e ele deu alguns exemplos. Então, por exemplo, né? Quando às vezes você tem um problema na sua vida e aí a pessoa fala assim, eu tenho medo que Deus me reprove, né? Eu tenho medo que Deus não fique contente comigo, o que eu devo fazer, por exemplo, né? Era uma pergunta mais ou menos assim. E aí ele falou assim: por que essa pessoa está perguntando isso? Porque ela não está falando com Deus. Ela está ouvindo pessoas que falam sobre Deus. Então a lei da atração, por que eu estou falando isso, né? Porque a lei da atração, essas questões de materialização, para mim tudo só acontece porque existe Deus, obviamente. Mas para você viver isso, você tem que falar com Deus, entende? Você tem que realmente passar por essa experiência. Isso é um paralelo que eu faço com essa pergunta. E a outra coisa é essa questão da religiosidade, que realmente, como eu estava dizendo, né, acabei quase que perdendo o ponto aqui da coisa, mas como às vezes a gente acha que está falando com Deus e não tá, a gente está falando sobre ele. Então, na minha vida eu presenciei isso, eu tinha uma determinada religião, e aí quando eu passei por um divórcio,
Eu fiquei muito com esse sentimento, né, de reprovação divina, de críticas onde eu frequentava, né? Mas dentro de mim, eu tinha uma convicção, não sei se é uma convicção ou um sentimento muito grande que me dizia assim, olha, poxa, Deus quer me ver feliz, né? E por mais que eu tenha errado, eu acho que ele não me excluiria, né? Não me, sei lá, não apontaria o dedo no meu rosto. Mas as pessoas às vezes pegam trechos da Bíblia, né? Trechos ali. E levam tudo muito literal, ou tudo muito ao pé da letra. É meio confuso, parece que tem parte da Bíblia que a gente entende mais, outras partes que a gente não entende. Algumas partes parece que são literais, outras partes parece que são em linguagem figurada. Tudo é muito confuso, muitas vezes. Não estou dizendo que é inválido, mas é confuso algumas vezes. E eu tenho certeza que todo mundo já teve esse sentimento, né, de acreditar em Deus, acreditar no ensinamento bíblico, mas na hora prática da vida sentir parece que uma separação, né? Então isso aconteceu comigo. Então, assim, aí eu acabei por conta também, não só por isso, mas por conta desse divórcio, questionando muito a minha religião da época. E aí eu passei a ter um estreitamento no meu relacionamento com Deus e com isso. Eu acredito que eu estou melhor agora nesse entrosamento divino do que antes. Então, primeiramente, eu queria nesse vídeo dizer isso. Vamos lá, recapitulando, né? Vão ter vídeos no canal com mais frequência. Eu vou trazer minhas experiências aqui, os testes que eu vou fazer, também trazer os livros, né, que eu leio, que eu já li, que eu estou lendo, sobre esses assuntos de manifestação e de espiritualidade. Sempre voltada para isso, né, as leis do universo, sempre voltada para esse universo. Todo mundo quer aprender a manifestar de fato, e tem muita dificuldade. E eu já dou aqui um spoiler, né, que eu acho que é mais fácil do que parece, né. Então tem muita coisa que eu quero trazer para vocês. E a mensagem desse vídeo de hoje é realmente o seguinte, olha, para a gente criar as coisas e cocriar, tem um processo que eu acredito que todo mundo deveria passar, que é de desconstrução desse Deus vingativo, né? Esse Deus punitivo, esse Deus fora de nós. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra essa ideia que eu tô falando, e eu aceito elas, e eu aceito que elas preguem essa ideia delas. Então aqui eu tô pregando a minha, né? A minha ideia. E eu também quero esse respeito, né? De que eu possa falar o que eu vivo, né? Então eu acredito aqui que o seguinte é que a gente realmente deva questionar realmente certos moldes para poder entender como realmente Deus pode ser. Claro que não dá pra gente compreender Deus 100%, mas tem muitas coisas que a gente pode entender e se relacionar com ele. E para entender essas coisas da lei da atração, muitas vezes a gente acaba decorando coisas que as pessoas repetem por aí. Ah, o efeito Zenão, não sei o quê, tem que ter intenção, não pode pensar muito, não sei o quê. Mas, de fato, quando você começa a se relacionar com esse Deus e você começa a praticar também as teorias, você começa a entender o que estava sendo dito. Um dos livros que eu quero trazer aqui também para exemplificar essas teorias na prática, né, dando os meus exemplos, falando o que eu penso, com certeza vai ser o livro do Neville Goddard, Despertar da Consciência. Muitas pessoas também estão aqui no YouTube falando sobre ele, eu já vi muitas pessoas falarem sobre ele. E realmente eu já tinha lido ele e até que no canal cheguei a fazer alguns vídeos, mas, gente, é totalmente diferente quando você coloca na prática, né? Quando você insiste um pouco e você coloca ali na prática, realmente, você vê realmente o quanto tudo aquilo é verdade, o quanto existe um grande poder em torno daquilo. E principalmente também quero trazer os livros ou alguns conhecimentos, né? Que eu também aprendi com Joseph Murphy. E eu tô aplicando até mais essa teoria dele. Eu tô chamando de teoria porque enquanto a gente não pratica, como eu falei, é só uma teoria, né? Então eu estou, assim,
me envolvendo mais com o Joseph. E, gente, você faz um pouco alguma coisa, é verdade, você já muda. Vocês acreditam que eu tava fazendo uma. Eu tava pensando em fazer uma afirmação, só uma observação rápida aqui. Pensando em fazer sobre uma observação, não, uma afirmação positiva. E tinha a ver com. Ai, era uma questão assim de você se cuidar mais, tá? E aí eu só pensei sobre isso. E eu tenho um feed no meu YouTube, como todos vocês, personalizável, né? E eu nunca pesquisei aquele assunto. E aí veio um assunto pra mim, logo após eu ter pensado sobre isso, sabe? Que já era assim, uma pessoa falando sobre aquele tema, sabe? Do autocuidado, mas é um tema muito específico. E eu vi na minha timeline passar assim, tipo, minutos depois de eu ter simplesmente só intencionado. Eu vou fazer essa afirmação. Aí eu repeti assim uma vez só pra, sabe? Claro que ali eu me conectei talvez com aquele conteúdo porque eu tô sempre muito no YouTube e não significa que se materializou a cura ou a resolução de uma situação, não, mas ali já começa a vir orientações se você estar atento. E quando você faz uma visualização ou uma afirmação e você tem um resultado, você realmente pensa assim, caramba, Deus é incrível, né? Realmente existe mesmo tudo isso que falam. E uma coisa que eu tinha quando era da igreja, ou quando eu era criança, sei lá, eu sei que já de muito tempo. Eu pensava assim, nossa, Deus, ele é tão. Naquela época bíblica, né? Ele era tão incrível. Eu digo Deus assim, eu tô englobando Jesus, Deus, tá? Não tô fazendo uma distinção. Mas naquela época tinha tantos milagres, né? Tantas coisas incríveis. Parece que hoje não nada acontece. É estranho isso, né? Se a gente não vê assim nosso dia a dia com tanta facilidade, mas no fundo, a nossa vida do início ao fim é um grande milagre. Todo mundo tá vivendo todos os dias e tem coisas acontecendo na vida das pessoas, e essas coisas elas são às vezes boas, às vezes muito ruins, mas tudo tá de acordo com aquilo que a pessoa sente que a vida é, sente que merece, todas essas questões que são muito internas. Então, assim, se você for parar pra pensar, isso são milagres, né? São coisas que acontecem, às vezes, até meio que magicamente, porque parece mesmo serem mágicas, né? E E a gente fica assim, não percebe, porque é o dia a dia. A gente acha que o dia a dia não tem nada de mágico, mas tem. Então, gente, é isso. Eu também, esse vídeo e todo esse conteúdo que eu vou trazer agora, a partir de agora, ele também se trata de um desbloqueio meu, porque eu acreditava muito que eu precisava estar num nível de materialização, né, de materialização de diversas coisas na minha vida, super top. Sabe? Com comprovações, com coisas assim, para poder vir aqui falar, né, sobre esse assunto. Mas eu estudo tanto sobre isso, eu leio tanto, e estou praticando tanto também, que eu já tenho alguns resultados e já tive muitas coisas, e mesmo que eu não tenha, eu acho que vale a pena trazer esses assuntos para cá, para a gente formar uma comunidade aqui, trazer. Também quero saber o depoimento de vocês, enfim. Tem muita coisa, a gente pode falar dos Abraham Hicks, para quem conhece, outros criadores aqui do YouTube também, eu acho que vai ser muito bacana. E quando a gente acha que não tem mais nada de novo, sempre tem um conhecimento novo para vir, ou um autor novo que quando você vai ver ele tá falando a mesma coisa que um autor antigo também falou. Então é isso, gente, eu espero que vocês, quem tá chegando agora, goste, fique aqui, queira me acompanhar. E você que já tá aqui possa continuar também. E também comentar sempre que quiser sobre os assuntos que eu vou trazer aqui. Então, é isso. Mais vídeos acontecerão e eu quero convidar vocês também a praticar junto comigo. Eu acho que esse comprometimento aqui com vocês, esses vídeos são, na verdade, meio que um comprometimento, porque eu vou ter que fazer conteúdo, obviamente. Isso vai me incentivar também a testar mais, sabe? A produzir todo esse movimento. E com certeza o fato de eu estar aqui falando isso hoje, no dia de hoje, é fruto também de uma reprogramação mental, né? De frases que eu disse e que estão surtindo efeito e por isso eu estou aqui. Então funciona, tá, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. É isso aí.